Oi, Deu certo, tudo bom, guria? tudo e tu? Ah, tudo ótimo. Viu como deu certo a gente conversar? Que legal. Fico muito contente, Andréia. Então, eu Também. estou bem feliz de estar aqui contigo. Queria estar presencialmente também, super aglomerada. Todo mundo que está Sim, aqui, né? Todo mundo que está aqui já, o Claudinei. Já está chegando gente muito legal aqui para poder escutar um pouquinho do que a gente vai falar, do que a gente vai debater, que é um tema muito bacana, né, Andréia? Mas eu assim, tô. eu queria primeiro que tu se apresentasse, eu acho bem legal tu se apresentar, e depois eu me apresento também. Então, tá. Então, né, eu sou a Andrea e eu atuo na área de recursos humanos e sou acadêmica do quinto ano de psicologia na CE. E eu acho que é interessante, assim, que até uma curiosidade, às vezes, das pessoas, é, de saber como que eu cheguei, né? Por que esse meu interesse em pesquisar sobre a cultura da masculinidade. Então, quando eu estava no segundo ano de psicologia, nós tivemos que fazer um projeto de pesquisa, e aí eu e a minha parceira, a gente decidiu fazer sobre o feminismo. A gente fez uma pesquisa com estudantes acadêmicas de ciências exatas, a maioria era de cursos de engenharia, para entender como que essas Uhum, mulheres elas entendiam o feminismo, né? Até porque elas escolheram uma área de formação que é formada, na sua maioria, por homens. E foi bem uhum, legal, porque a gente acabou se aprofundando, né, nessa pesquisa, a gente conseguiu saber muito mais sobre os movimentos feministas, né? A gente não tinha assim tanto conhecimento. Eu na época, inclusive, não me identificava como feminista, né? Foi a partir de toda essa pesquisa, uhum, do contato com essas acadêmicas também, que eu acabei percebendo que eu sempre fui feminista, eu só não uhum. tinha conhecimento, né? Só não sabia Legal. que a minha visão, a minha forma, como eu buscava ser, né, estar no mundo, né, eu já estava atuando assim dessa forma indiretamente. Ah, que legal. Nossa, é uma história bem forte, né? Um reconhecimento do feminismo também, né? Envolvida com pessoas que também estão num lugar que é muito masculino, né? Então, a partir daí, várias reflexões também vão surgindo, né? Então, e daí a gente também se conheceu no meio disso tudo, né? E a gente foi se encontrando também, as feministas se encontram, né? Então, é Sim, muito legal porque a gente vai discutindo, vai ampliando o movimento também, vai identificando, né, o que de fato é esse feminismo e construindo alguns conceitos. Mas, enfim, a partir disso tudo, a gente se preocupa muito em discutir sobre o patriarcado, compreender um pouco, né, o que é esse sistema social que foi constituído por homens, né, que ocupam uma posição de poder em detrimento às mulheres, e como que esse patriarcado se constituiu e o que a masculinidade, né, a construção da masculinidade tem a ver com isso, né? Então, se tu exatamente. puderes contar um pouquinho também o que tu achas disso, a partir do que tu pensas, do que tu vive, das tuas pesquisas também, eu acho que é bem legal para a gente começar uma discussão aqui, o debate. Eu acho que é bem importante, assim, a gente pensar sobre, assim, a raiz do problema, né? Eu acho que quando eu decidi me aprofundar e estudar um pouco sobre essa questão da cultura da masculinidade, que acabou, depois de todas as pesquisas que eu fiz no ano passado, gerou uma oficina, né? Gerou Uhum, algumas oficinas sobre a cultura da masculinidade, e eu vi o quanto que as pessoas tinham interesse sobre esse tema, porque quando a gente fala da uhum, violência de gênero, especificamente sobre a mulher, né, em relação à mulher, a gente tem muita pesquisa aí sobre os efeitos, né? Então a mulher já sofreu a violência, né? Existe toda essa opressão, mas o ápice é a violência contra a mulher, né? Constituída já de fato.
E a gente não vai buscar a causa disso, né? Nós somos oprimidas, a gente vive num sistema de opressão, não só as mulheres, mas eu acho que todas as outras classes subalternas, consideradas Uhum. subalternas perante o patriarcado, né? Uhum. Mas a gente não vai atrás para saber qual que é a raiz disso, até porque nós somos perpassados também por todo esse sistema, né? Não só os homens, mas todos nós, mulheres, o público da comunidade LGBT, então todo mundo é Uhum. atravessado por isso. Eu acho que é legal a gente entender o que é o patriarcado, primeiramente, né? Que é, como Uhum. tu falou, né? É uma instituição social que ela é dominada por homens, né? E que Uhum. ela mantém à margem todos aqueles que são considerados inferiores, que são considerados subalternos, que são considerados Uhum. minorias, né? Essas instituições, elas têm várias esferas, né, dentro desse sistema. Uhum. Então, tem instituição familiar, tem as instituições sociais, as instituições políticas, econômicas, que majoritariamente elas são, né, conduzida por homens. O homem tá no centro, né, desse contexto. E se a gente for voltar na história, né, alguns séculos aí, não tantos, né, uns 2 séculos mais Sim. ou menos, a gente sabe que como que era a vida das mulheres dentro desse sistema, né? As mulheres, Uhum. elas eram consideradas propriedades, né, desses homens. Então, primeiramente, elas eram consideradas propriedades dos seus pais. Depois, quando elas casavam, elas se tornavam propriedade desses maridos, né? Ou irmãos, ou seja, os homens que estão no centro daquele núcleo familiar e que são considerados chefes da família, assim, né? A mulher sempre foi colocada numa posição inferior. Eu acho também, quando a gente fala do patriarcado, a gente pensar no Brasil, né? Eu tento sempre trazer Uhum. o nosso contexto para a nossa realidade, porque culturalmente a gente sabe que tem bastante diferença né, de um país para o Uhum. outro. E como que no Brasil, então, se constituiu, né, esse sistema patriarcal? Bem, ele se constituiu desde a descoberta do Brasil, lá em Uhum. 1500, né? Até Uhum. a proclamação da República, então, de 1500 a 1822, era altamente enraizada essa repressão às minorias, né? Era uma Uhum. estratégia, inclusive, da colônia portuguesa, para dominação das mulheres, dos grupos domésticos, dos grupos que eram escravizados, né? E é interessante porque pensar nessa questão da escravização, a gente às vezes não linka uma ponta com a outra, mas a dominação masculina ela estava muito presente ali, porque por carência de mão de obra, ou até para ampliar essa mão de obra escravizada, o que o homem fazia, esses homens que eram proprietários de terras, né, das fazendas, eles que estavam no centro da economia ali, Uhum. eles dominavam, então, né, através da sexualidade. Então, eles Uhum. estupravam as mulheres Uhum. escravizadas para que elas gerassem novos Uhum. filhos, né, que seriam considerados bastardos, obviamente, mas ali, Sim. aquela criança, a partir de 5 anos, ela já ia trabalhar. Então, Sim. era uma grana que eles economizavam, porque eles não tinham que Uhum. comprar outros escravos e geravam esse capital ali através dessa exploração da sexualidade, né? Uhum. Tu vê, Outro né? ponto, Aqui no Brasil, essa exploração, né? Não, a gente não pode nem falar só em exploração, mas essa violação de direitos gravíssima, né? Que advém através do patriarcado, né? Do poder, de certa forma, essa coisa toda repercute até hoje, né? Então, a gente tem hoje exatamente. tempos depois, a gente pode considerar que já passou um bom tempo, né? E ainda está muito fortalecido esse patriarcado, né? Embora a gente tenha já evoluído em alguns espaços, em algumas questões legais, né? Relações sociais, a gente tem isso lá da raiz, né? Considerando o Brasil, né? A gente não está nem falando Exato. de um ponto de vista global, né? A gente está falando no contexto de Brasil. Então, quer dizer, a partir disso é importante a gente discutir a partir, né, o patriarcado a partir da colonização, né, de como é que foi isso, o que isso gerou e o que isso atravessou, né, as pessoas e acabou minorizando e subalternizando esses seres humanos, né.
Eu acho bem bacana trazer essa perspectiva histórica para a gente entender o que é o patriarcado mesmo, né? Exatamente, até porque hoje a gente tem aí várias teóricas, né? Aí mulheres que estão discutindo sobre a questão da descolonização do pensamento, né? Porque a Uhum. gente tem um pensamento colonizado. E aí a gente Sim. entende Uhum. por que a gente tem esse pensamento colonizado e como que a gente reproduz, através de atitudes e comportamentos, essas práticas desse sistema patriarcal. E por que é tão Uhum. difícil a gente compreender, porque isso está tão arraigado na nossa Constituição como sujeito, que a gente Uhum. não consegue perceber que está errado, né? Sim, Eu é acho uma questão cultural também, né? Vem dessa cultura, também. né, de dominação, uma cultura de dominação que para ser desconstruída, porque eu digo, toda cultura é construída. Então, uma vez que a cultura é construída, ela pode ser desconstruída também, né? Então, toda essa cultura se perpetua, vai passando de geração para geração, né? E acaba que a gente ainda não conseguiu sair dessa dominação masculina, né? E não só gente, mulher, em todos os sentidos, né? Mas como tu falasse lá no início, as minorias, né? E enfim, as pessoas LGBT, as pessoas negras, né? As pessoas que estão, de certa forma, excluídas, né? De uma relação ou de uma sociedade que é heteronormativa, é uma sociedade branca, é uma sociedade cisgênera, por quê? Porque as normas são impostas pelo patriarcado. Então, a gente está ali sempre trabalhando uma desconstrução dessas normas para conseguir ocupar esses espaços que são majoritariamente masculinos, para aí, então, a gente poder, de certa forma, atingir a equidade, né, de direitos em todos os sentidos, né? A gente está um pouco longe disso, mas eu acho que a gente está no caminho, né, Andréia? A gente já teve algumas conquistas, né? É um processo realmente longo, né? Árduo, para quem acompanha, né? Para quem estuda um pouco sobre a questão dos movimentos feministas, a gente sabe o quanto as outras mulheres, né? Que iniciaram esse legado, o quanto foi difícil essa luta, né? Muitas mulheres Foi. morreram, né? Muitas mulheres foram presas, foram silenciadas, foram apagadas da história, Uhum. inclusive, porque, assim, é difícil a compreensão que não é normal, né? Que não é natural. Uhum. Eu acho que um ponto Uhum. bacana para a gente entender esse contexto histórico também é pensar na influência das instituições religiosas, né? Que desde essa Sim. época, desse ponto histórico que eu estou trazendo, elas já exerciam uma enorme influência, né, nessa questão da dominação, assim, até eu trouxe um recorte ali do Gilberto Freire, que ele fala que tem Uhum. dois contrapontos, né, da influência das instituições religiosas. Ela atuava como controle da sexualidade desses Uhum. núcleos familiares, essas famílias nucleares, a Uhum. fim de evitar as emoções e o lado erótico dos atos sexuais, porque a mulher ela ocupava um espaço apenas de matriz reprodutora. Então, o Sim. sexo, os atos sexuais nesses núcleos familiares, eles eram limitados à reprodução sexual, Uhum. né? E o Uhum. outro ponto que ele traz é que essas instituições religiosas, elas não influenciavam da mesma forma quando se tratava dessa liberdade sexual desses homens, né, que estavam no Uhum. centro do poder, por conta desse abuso sexual da mão de obra escrava, por exemplo. Então, Uhum. ali, a igreja ela não intervinha, sabe? Então, as mulheres escravizadas, elas eram abusadas sexualmente como uma forma de punição, né? Como uma forma de Uhum. dominação, de punição, mas também para realização, elas eram utilizadas para realização dos desejos mais perversos desses homens, considerados como instintos sexuais, né? Porque eles não conseguiam realizar essas necessidades, esses desejos com as suas esposas, porque elas eram Uhum. as esposas imaculadas, puras, né? Que, Uhum. não, minha esposa é só para reprodução, e eles faziam isso com essas mulheres escravizadas, né? Então, e essa regulação da sexualidade, assim, é muito bizarro pensar, porque se a gente for fazer
comparar com os dias atuais, não mudou muito, assim, né? Porque as mulheres naquela época, elas eram consideradas seres irracionais, seres de difícil controle, ou seja, eles acreditavam que elas eram as mulheres a culpadas, né? Por causar esses desejos nos homens, né? E qual foi a ideia fantástica que eles tiveram para fazer com que, para limitar isso, né? Para que esses homens, então, não tivessem esses desejos, né? Não fossem despertados esses desejos. Ah, vamos cobrir o corpo das mulheres, né? Porque a culpa é da mulher, né? Então, assim, ela com o seu corpo, com a sua forma de ser e existir no mundo, ela já é culpada, né? Porque o homem Agora, não consegue controlar os seus desejos, então cobre o corpo da mulher. Agora que interessante, né? Tu traz uma perspectiva histórica que é tão contemporânea, que ainda é tão incidente, né, nas práticas ou na construção dessas mulheres a partir da dominação masculina, né? Se a gente for pensar ainda, a sociedade como um todo, é óbvio que a gente está num processo evolutivo, inclusive de pensamento político e de construção de novos conceitos, né? Mas se a gente for pensar, essa ideia de que a mulher, né? E daí a gente vai falar de estereótipo de gênero também, né? Da construção de gênero, que é uma coisa ruim, né? Porque daí você binariza, coloca, né, a fêmea, o macho, quem que é essa fêmea, né? É a mulher que foi constituída para reprodução, né? É a mulher que tem alguns atributos, alguns rótulos, alguns significados que foram ditados pelo patriarcado, porque a sociedade ela é patriarcal, né? Então, quer dizer, todas essas questões que tu colocas, que vieram lá de um sistema patriarcal, da antiguidade, ou enfim, a partir, né, desse tempo, até depois da própria colonização aqui no Brasil, porque isso foi se perpetuando, demonstra só que as práticas machistas, sexistas, ainda ocorrem de uma forma intensa e muito grave ainda, né? Afinal de contas, ainda se culpa a mulher, né? Porque ela usou uma saia ou uma roupa inadequada e por isso ela deu causa ao estupro em que ela foi vítima, né? Então, quer dizer, tá tudo errado ainda, né, Andréia? Tudo errado, ainda falta muita coisa e é muito difícil, né, para as mulheres e para as pessoas em geral, né, tudo isso. A gente vê ainda hoje nos comentários, por exemplo, quando sai alguma reportagem relacionada a abuso sexual, a estupro ou importunação sexual até, que muita gente culpabiliza a mulher. Ah, mas o que ela estava fazendo aquela hora na rua? Ela tava, que roupa que ela estava vestindo? Ah, mas ela olhou para a pessoa. Ah, ela estava bêbada, sabe? Então, assim, pouco mudou nesse pensamento colonializado que a gente tem, né? De culpabilizar a vítima, sabe? É por isso que é muito importante a gente entender sobre o que é o feminismo, né? Quais são as causas, quais são as pautas, né? O que é o feminismo? É um movimento social, filosófico, político, que luta aí há quase 2 séculos pela equidade entre os gêneros, né? Pelos mesmos direitos, pelas mesmas oportunidades para as mulheres viverem em sociedade. Então, a luta é constante, a gente vai levar aí mais um século para conseguir ainda conseguir desconstruir, né, muitos estereótipos, mas a gente já conseguiu, assim, né? Eu acho que eu fiz até uma linha do tempo, né? Tu viu? Não vou falar sobre tudo, obviamente, mas foi legal para eu também ver, porque tinham coisas ali nessa linha do tempo que eu nem sabia que existia, né? Eu li ali também, eu fiquei chocada, assim, né? Inclusive, a gente sabe de algumas coisas que são mais evidentes, né? Nossa, teve uma questão ali que você colocou, que eu li, que eu ainda comentei com o meu companheiro, eu falei assim, meu Deus, eu não sabia que as mulheres só puderam ter acesso a cartão de crédito no Brasil em 1970. Gente, agora
como assim, né? Agora? E daí a nossa ficha começa a cair, a gente começa a se dar conta de, meu Deus, o patriarcado ainda está muito presente, porque são Muito conquistas forte. muito recentes, né? A Muito partir até do recente. momento que a gente pensar no próprio direito ao voto feminino, que foi agora, em Exato. 1930, 1900, nessa década de 30, década de 20, dependendo dos países aqui na América do Sul, teve uma diferença, mas foi mínima. Então, assim, é muito recente, né? Muito Mas recente. estamos avançando. E só mais uma É, coisa legal, assim, Andréia, pode que falar. tu falasse, para eu não perder aqui o fio da meada, essa questão da culpabilização da mulher, né? Isso é tão grave ainda e é tão presente na sociedade. Eu, como advogada que atua em defesa das mulheres, porque aí a gente também fala de uma militância profissional, que é uma militância Sim. política também, né? Da mesma Uhum. forma que tu também atuas ou vais atuar como psicóloga, né? Mas eu percebo assim, quando a vítima, uma mulher em situação de violência doméstica familiar, por exemplo, sofreu um abuso sexual, né, ou até um estupro marital dentro do seu próprio lar, ela procura uma delegacia para fazer um registro, né, de ocorrência. Muitas vezes ela é o quê? Culpabilizada, ela é Uhum. revitimizada, ela é muitas Exato. vezes acuada ou impedida de lavrar, de registrar um boletim de ocorrência, porque a própria autoridade policial às vezes coloca a culpa nesta mulher, né, do estupro que ela sofreu. Ou então o próprio poder judiciário, sabe? Então eu percebo nas Uhum. audiências, não todas, é claro, né, mas em algumas que eu já presenciei, as perguntas, por exemplo, que são direcionadas à vítima num processo criminal, envolvendo um assédio, um estupro, uma lesão corporal em decorrência, né, de uma violência doméstica, às vezes a pergunta que o juiz ou a juíza direciona a essa vítima é no sentido de deixar claro que há uma culpabilização dela também dentro de um processo judicial. Então, quer dizer, falta muito para a gente avançar, mas a gente tem que ir desconstruindo, a gente tem que ir levando esse tema para além do debate teórico, para além das pesquisas acadêmicas, né, Andréia? Mas para as Sim, com práticas certeza. profissionais também, né? Com certeza. Essa questão né, dos direitos, assim, se a gente for ver, né, em 1985, ontem, que foi criada a primeira delegacia da mulher, né? Se a Uhum, gente for ver nessa linha histórica, assim, em 1932 elas conseguiram, através do sufrágio feminino, o direito ao voto. uhum, 1962 é criado o Estatuto da Mulher Casada, que daí a mulher não uhum. precisava mais de Não, autorização absurdo. do... Ai, gente, não precisava mais de autorização do marido para trabalhar, sabe? Aí ela também Uhum, podia ter direito à herança e também a chance de pedir a guarda dos filhos em caso de separação. uhum, É tão uhum, bizarro assim, porque não faz tanto tempo, né? Foi esse ano também que veio a pílula anticoncepcional para o Brasil, né? Apesar de uhum, todos os efeitos colaterais que a gente sabe, mas foi um marco para que a mulher pudesse fazer o controle, né, reprodutivo, né? uhum. Ter o controle reprodutivo do seu próprio corpo. Sim. Cara, tem uma aqui que eu fiquei assim muito chocada porque eu não lembrava disso, que é de 2002, que Eu é sei que tu... aquela da pauta da virgindade lá. Gente, que isso? E a, a 2002, 2000, imagina, 2002, gente, agora, 2002, sabe? Faz antes, menos de 20 anos. Que antes a, que a mulher era, não foi mais virgem. Pode falar. antes era, antes era considerado crime, né? Crime. Se a mulher não fosse mais virgem, era considerado crime e o homem podia anular o casamento ou pedir o divórcio. É Para tu ver 2002. a importância do movimento feminista, né? Porque essas conquistas, elas vieram através da luta das mulheres, sem dúvida nenhuma, né? A Sim. segunda onda do feminismo, que trata dessa questão, né, do corpo da mulher, da sexualidade, né, que também trouxe a pauta da questão da pílula anticoncepcional e da própria questão da virgindade, né? Contribuiu muito, porque ali as mulheres conseguiram, de certa forma, também se posicionar e enfrentar, né, essa dominação para se colocar num lugar de sua própria propriedade, né? E aí eu posso fazer o que eu quero com o meu corpo, claro, respeitando o meu corpo, né? Mas meu corpo, minhas regras, né? Então, quer dizer, a gente avança a partir da segunda onda do feminismo na questão da Sim. sexualidade, né?
Sim, e assim, né, Júlia, eu acho que é interessante a gente pensar que todas essas leis aí que foram criadas, elas foram criadas por quem? A serviço de quem? É Foram verdade. os homens que criaram essas leis, Uhum, né? uhum, Então, uhum. assim, eles definiram, eles decidiram que que teria que ser assim para essas mulheres, né? O que torna ainda Sim. muito mais bizarro se a gente for pensar. Por isso que eu digo assim, o direito, né, eu do campo jurídico, eu posso dizer o seguinte, que o sistema jurídico como um todo, ele é muito masculino e ele é muito patriarcal também, e ele é violentador, né? Ele violentou muitas vezes as mulheres a partir das leis. Então, na medida que a gente pensa que, meu Deus, mas espera aí, uma lei não é para proteger os direitos, não é para garantir direitos, ou, né, buscar a igualdade entre as pessoas, essas leis, elas foram muito discriminatórias, né? Elas foram Sim, muito desiguais. Então, quer dizer, essas leis foram construídas por homens, né? E aí até falando com a Jéssica semana passada sobre a quantidade de mulheres parlamentares, mulheres na política, ainda são exato. pouquíssimas, né? É um Pouquíssimo. outro problema que a gente tem, né? Mas, Uhum. enfim, a gente está avançando, aí veio a Lei Maria da Penha, né? Outras leis Exato. também, A lei do né? feminicídio, depois em 2015 e 2018 só a da importunação sexual, né? Que são esses Sim. assédios, como recentemente aí a gente viu alguns casos de mulheres, de homens que ejacularam, né? Na mulher dentro do ônibus, quando tu tá na rua, o cara mexe contigo, tudo isso é importunação sexual, né? Até na pesquisa do meu Uhum. TCC, que eu estou fazendo análise desses discursos de masculinidade da série Sex Education, na segunda Sim. temporada tem um recorte bem importante que ela traz essa cena, né? Que a personagem lá tá indo de ônibus para a escola e o cara ejacula nela. E aí ela é super expressiva e simpática. Quando ela estava levando Uhum. um bolo, quando ela esbarra no cara, antes disso acontecer, ela sorri para ele e pede desculpas, né? Aí no desenrolar e tal, a amiga dela, ela não entendia que aquilo tinha sido uma importunação sexual. Ela não percebia, ela tratou aquilo como natural. Ai, não, isso acontece mesmo e tal. E a amiga Uhum. dela, que já era, que é feminista e tal, assim, que tinha mais conhecimento, falou: não, isso não é natural, a gente tem que fazer um boletim de ocorrência, vamos para a delegacia. E aí convenceu ela a ir para a delegacia. E na entrevista com o policial, o policial pede para ela contar e tal, e aí ela conta tudo o que aconteceu desde o início dele, daí ele fala assim: ah, mas você sorriu para ele, né? Uhum. Então, Culpabilizando assim, ela. culpabilizando ela. Então, a gente vê como que é muito complicado, assim, sabe? Essa questão da naturalização da violência, né? Isso está muito ainda incutido na sociedade, né? As próprias mulheres, eu digo isso a partir da minha prática profissional também, elas não reconhecem a violência, né? Muitas vezes elas não se Não. reconhecem como pessoas humanas que estão numa situação de violência. Então, quer dizer, para essa ficha cair, ainda falta muita luta, falta muito conhecimento, porque as pessoas acabam Sim, desconhecendo também um pouco, tá. mas não é só o Desconhecendo. desconhecimento. Às vezes elas conhecem, mas a sociedade ainda naturaliza a violência como se Uhum. fosse, ok, a mulher é coisa, a mulher é ser objeto, a mulher pode apanhar e até a gente pode matar as mulheres, né? Porque, Exatamente. enfim. Então a gente tem essa questão toda que é muito complicada ainda, porque falta ainda a gente levar esse conhecimento para as mulheres, né? Eu acho que é uma função social tão grande, nossa, enquanto feministas, a gente propagar esse conhecimento, se solidarizar, né, com essas mulheres, sair da nossa zona de conforto, né, do Sim, nosso privilégio, exato. que a gente tem, de certa forma, alguns privilégios, para a gente poder acessar essas mulheres, né? Então, quer dizer, cada mulher que a gente acessa, que está numa situação de violência, e às vezes muito grave, que a gente consegue fazer com que ela entenda o que ela está vivendo, para ela quebrar esse ciclo da violência e buscar os direitos que ela tem, eu acho que a gente consegue dar um passo a mais em cada situação que a gente consegue chegar nesse ponto, sabe? Eu me realizo muito, sim, nesse sentido, né? É uma luta, mas a gente está É, buscando isso, né, Andréia? é. Não, é bem como tu falou, exatamente como tu falou, sabe? Acho que é uma função social muito importante, sabe? Uhum. Eu acho que é uma realização pessoal também, tu poder Também. atuar profissionalmente
de acordo com a tua visão de mundo, de acordo com aquilo que tu também está desconstruindo e que tu pode contribuir para ampliar, né, esse processo de desconstrução, assim. E é assim que se perpetua mesmo, né? Esses mecanismos, né? Esses códigos de valores, esses códigos normativos, né? Esse conjunto de códigos normativos, eles são perpetuados justamente por esses mecanismos de controles, né? De poder, de relação de poder, essa desigualdade que é tida como naturalizante, porque as pessoas ainda pensam o sexo somente pelo viés biológico. Claro que o viés biológico tem uma parte, influencia numa parte, né? Homens e mulheres têm cargas hormonais diferentes, ok, mas não é só isso. A parte cultural e social, histórica, né? Que a gente é inserido e constituído é a maior parte, né, da nossa constituição como sujeito mesmo. E eu acho que tem outros mecanismos assim que ajudam a perpetuar, que é a mídia, por exemplo, né? Acho que os meios midiáticos eles contribuem muito para essa manutenção dessa supremacia masculina, né? As novelas, filmes, séries, propagandas, sempre trazem, reforçando a imagem desse homem viril, desse homem branco, másculo, forte, pegador, sabe? Mas o bacana, assim, que eu acho que as redes sociais trouxeram um outro viés, você não acha? Sim, Qual é o teu ponto de vista em relação também. às redes sociais? Assim, Eu não, acho tu que acha que... sim, eu acho. Pode falar. Pode falar. Eu acho que ampliou bastante a discussão, sabe? Mas, assim, quando tu vê, por exemplo, eu tô trazendo essa questão desses estereótipos, porque a gente sabe também que hoje tem filmes, né? Tem séries aí, tem propagandas, inclusive, que depois eu quero citar algumas ali que eu achei acho que bem bacanas, são bem didáticas, mas ainda são minoria dentro desse espectro, né? Porque, assim, pensar nossa Constituição, né? Assim, tudo que eu assistia e não faz tanto tempo, tem o reforço desses estereótipos. Eu acho que as redes sociais ampliam bastante a discussão, mas também mostra que grande parte dessa massa não compreende, sabe? Que vem bem de encontro com essa percepção que a gente tem, sabe? Seja por desconhecimento, seja por não... Eu vejo mais assim como desconhecimento mesmo, porque esse processo é um processo assim, esse processo de desconstrução, ele não acontece da noite para o dia, né? Ai, eu li um negócio aqui amanhã, já tô pensando diferente. Não, a gente E a sabe gente que com a tem... gente não foi assim também, né? Sim, claro, e a gente tem um excesso de informação também, né? Excesso de Então, informação. é um contexto, assim, que eu às vezes, percebo um ritmo aceleradíssimo, né? Então, às vezes, para tudo, respira, porque senão o sistema, enfim, digital que a gente tem, essas tecnologias, tomam conta da gente. E aí, que Sim, informação que está chegando nas pessoas também, né? Como é que tu qualifica uma exato, informação? Né? Então, o papel da exatamente. mídia, a gente tem que pensar também nesse sentido, né? É bom, mas também é muito ruim, né? Também é muito ruim. E aí, no caso das redes sociais, a informação são informações instantâneas, assim, né? Mas é justamente por esse excesso de informação. Então, as pessoas acabam não se aprofundando, né? Então, Aham. elas acabam vendo uma coisa aqui, outra ali, não dá tempo de contribuir para um processo sabe, de desconstrução mesmo, de conhecimento, assim, de parar para pensar e refletir, sabe? Eu acho que elas são válidas no sentido de que pode despertar ali, instigar a pessoa de alguma forma, e se ela estiver disponível para aquilo, ela vai buscar aprofundamento, sabe? Ô, Mas Andréia, tem os dois lados, né? sim. Agora, assim, em relação à construção da masculinidade, né? Bom, primeiro ponto, né? Mulher falando sobre isso. Já é um detalhe que a gente É, precisa discutir, né? E o outro ponto, assim, é como é que a gente consegue identificar essa construção masculinizada ou a construção da masculinidade nesse contexto ocidental, né? Enfim, a partir do Ocidente, que é o que a gente pode falar muito, porque a gente tem diferenças culturais muito grandes também. Mas como é que o homem se constitui, né? E o que isso reflete nas relações, e eu digo aqui relações em todos os sentidos, e, além disso, qual é a importância da compreensão
de como é que foi constituída essa masculinidade. Porque é muito fácil também, né, Andréia, a gente falar em feminismo, a gente levantar uma bandeira, a gente discutir entre mulheres, a gente participar dos movimentos, né, sociais, reivindicar direitos, mas assim, aquele homem, ele foi construído e constituído como um homem numa sociedade que é patriarcal, né? Então, quer dizer, o problema é esse também, né? Então, é muito fácil a gente apontar o dedo para o machista, chamar ele de machista, enquanto que ele muitas vezes foi criado num ambiente machista e ele reproduz, obviamente, o machismo, né? O que tu pensa disso tudo? Assim, eu acho que a questão de mulheres estarem falando sobre masculinidade, eu acho que a gente tem que pensar em 2 pontos, assim. Uma, que a gente só está falando sobre masculinidades hoje por conta das conquistas dos movimentos feministas, né? Com todas as suas críticas, algumas vertentes dos movimentos, como ele também foi se constituindo, mas eu também entendo que era o que tinha, foi da forma que deu e a gente conseguiu tantos direitos por conta dessa luta. Só que uma das críticas é que esses movimentos, eles tinham o homem como um inimigo. Claro, ele é o opressor mor, né? Claro que não tem como... a gente não pode julgar, né? Nós vivemos ainda a opressão, né? Dessa dominação masculina. Mas, como no livro da Bell Hooks, ela fala... maravilhosa, adoro. Maravilhosa, maravilhosa. Ela diz, né, que essa crítica que ela faz, que se os movimentos tivessem se aproximado mais dos homens, não tivessem enxergado eles como inimigos, porque ela entende que o homem não é o inimigo do feminismo, mas sim o sexismo, né? Que é essa discriminação pelo gênero. Talvez a gente tivesse avançado muito mais. Talvez a gente já estaria falando sobre masculinidade há mais tempo, né? Tem aí 40 anos que a masculinidade vem sendo discutida fora do Brasil, né? Aqui no Brasil tem cerca de 20 anos, então é muito recente ainda, né? Todo esse processo, assim. E eu acho que para a gente conseguir compreender, assim, como que esse homem se constitui, a gente já tem o período histórico, né? A gente já sabe como que onde que foi o fundante disso tudo, assim. Tem uma ferramenta que é chamada Caixa do Homem, sabe? Eu acho essa ferramenta muito bacana. Eu tive conhecimento através do portal Papo de Homem. Eles são uma das maiores fontes que eu tenho hoje de informação. Eles estão há mais ou menos 13 anos fazendo esse movimento de transformação dessas masculinidades, né, atuando a partir de várias frentes, e eles trouxeram esse conceito da caixa de homem, que na real foi criada por um educador americano, para trabalhar com jovens adolescentes em escolas públicas. Então, ele teve um super resultado, né, com essa ferramenta, e essa ferramenta começou a ser utilizada, inclusive, por outros caras que utilizaram com presidiários, com homens em situação de vulnerabilidade social, e é o Papo de Homem que traz essa ferramenta para a gente, ao nosso conhecimento, e até com um tutorial de que, você quer fazer um grupo de homens, utilizar essa ferramenta, eles explicam ali. Mas só um contexto geral para a gente entender o que seria essa caixa do homem, né? É tudo aquilo, todas as características, os códigos de atitudes, esses códigos normativos e como esse homem deve ser e se comportar na sociedade. Então, assim, de uma forma resumida, tem várias características dentro dessa caixa, eu trouxe só algumas, que é ser dominante e agressivo sempre que possível, buscar sexo a todo momento, né? Tem essa autoafirmação sexual do homem, julgar qualquer traço de masculinidade não heterossexual como inferior, evitar expressar emoções. Esse é um caso, é uma situação bem complexa, esse engotamento afetivo, porque os homens sofrem também, porque eles também são oprimidos dentro desse sistema. Eles oprimem, mas eles também são oprimidos por outros homens, né, dentro desse sistema. E eles não têm com quem conversar. Porque se ele for chamar o colega dele para conversar, o cara vai falar: que é isso, cara? Isso é coisa de mulherzinha, é coisa de viado. Tu tá chorando? Seja, né?
aquelas coisas que já são desde a infância, assim, né? Aham. Que os meninos estão ensinados a não chorar, engole esse choro, né? Isso é coisa de Uhum. mulherzinha, isso é fraqueza. Então, desde a Uhum. infância, os meninos, eles já são moldados dessa forma, que vai repercutir, obviamente, lá na vida adulta, né? Com E certeza. são coisas de mulher, então, assim, essa caixa do homem é uma prisão cultural, né? Que acaba limitando que o homem, desde a infância, que ele se expresse, sabe? E Uhum. acaba gerando várias tensões. O homem é uma caixa, é uma panela de pressão, digamos, Aham. sabe? Por Isso conta foi, de todo esse embotamento. isso é bem mostrado no documentário que você indicou ali, que eu também já assisti, já Né? debati com os meus alunos, The É Mask You muito bom. Living, né? A máscara É, que você usa. Netflix tem, né? Super acessível. E é muito. incrível o É documentário, né? incrível. É incrível. É bem esse trabalho que ele faz, o cara ali, né? De fazer com Aham, que esses meninos consigam expressar os sentimentos, né? Porque a sim. única emoção que é permitida para o homem expressar é a raiva, né? E como Uhum, resposta, né, às situações que acontecem, ele vai agir com violência, ele vai agir com agressividade, não isentando, obviamente. Eu acho que essa discussão é bom deixar importante, que a gente não pode deixar essa discussão pensando que a gente está isentando os homens da responsabilidade. Não, eu acho uhum. que é importante a gente discutir para que a gente tenha consciência de como se constitui tudo isso, de como nós todos somos perpassados por esse sistema patriarcal. O Sim. homem sabe o que ele está fazendo, quando ele agride, ele comete feminicídio, ele abusa sexualmente de uma mulher ou de um homem não heterossexual, por exemplo. Ele sabe que aquilo é errado, então a gente não está aqui para isentar essa responsabilidade, mas para compreender como que funcionam esses mecanismos, assim, né? Porque a Uhum. gente também faz parte desse processo e também a nossa responsabilidade é mudar, startar isso, sabe? Se a gente também sofre com as opressões, a gente também faz parte desse contexto. Então, a gente também tem que pensar que a gente pode mudar, né? De alguma Uhum. forma, transformar de alguma forma, né? Eu penso o seguinte, eu gosto muito de sustentar que nós mulheres, né, que somos feministas e que estamos inseridas em ambientes, em espaços feministas, a gente precisa também desconstruir a ideia de que feminismo a mulher fala para a mulher. Eu acho que a gente tem que. Aí o Claudinei perguntou ali como romper a bolha, né? A gente precisa romper essa bolha. E eu sustento isso de que nós mulheres precisamos dialogar com os homens, né? Nós Sim, temos que abrir o diálogo, né? Então, a Márcia Tiburi, que é uma filósofa, ela fala muito disso, né? Do feminismo dialógico. Ela tem, inclusive, vídeos que ela trata, ela discursa sobre isso. Então, quer dizer, a maravilhosa. partir do momento que a gente começa a dialogar com os homens, a gente vai levando conhecimento, desconstruindo um pouquinho, né? Devagar a gente vai desconstruindo para esse homem compreender que ele também é uma vítima do sistema Que ele também patriarcal. não exatamente, Não é? E exatamente. isso não significa que a gente esteja a favor dos homens, não é isso, né? E também não existe essa coisa de que o feminismo é contra os homens. Na verdade, a gente busca a igualdade, a equidade de gênero, mas a gente só vai conseguir a igualdade, a equidade de gênero a partir do momento que a gente desconstruir o patriarcado, porque senão a violência Exatamente. sempre vai continuar acontecendo, né? Eu digo, não adianta a gente acreditar que a violência contra a mulher vai acontecer, a redução da violência contra a mulher vai acontecer. Para mim, isso é utópico, É porque só vai utópico. acontecer isso, Andréia, se a gente conseguir dialogar com os homens. Eu não posso Exatamente. fechar a porta para um homem e simplesmente achar que eu vou ser feminista entre as mulheres. Isso é um Exatamente. pensamento, é uma construção muito equivocada. E eu acredito que essas tensões elas acontecem muito dentro dos movimentos feministas, né? Então a gente Também. também não tem feminismos ou um feminismo que é homogêneo. A gente tem vários feminismos, Exato. o feminismo decolonial, o feminismo, né, dialógico, o feminismo radical, que foi muito importante, inclusive, para a construção da evolução das garantias de direitos também. Mas a gente precisa começar a pensar que a ideia de conversar com os homens vai contribuir para a desconstrução Exatamente. das violências, né? Então, eu não sei se tu pensa também dessa forma, mas eu acredito que É. sim, né?
Eu penso dessa forma, sim. Né, nesse processo aí de pesquisa, de busca pelo conhecimento, que aí tu descobre que existem os feminismos, né? Assim como Isso, masculinidades, que a gente não pode. Por isso que eu falei para ti que eu não gosto de abordar somente pelo viés da masculinidade sim. tóxica, porque a masculinidade tóxica é só uma das vertentes, né? Uhum, Uma das possibilidades de o homem ser, uhum, né? E atuar no mundo, assim como os feminismos. Eu acredito na interseccionalidade. Eu acho que sim. não tem como a gente falar sobre feminismo, falar sobre masculinidade, sem incluir todo mundo, sabe? A gente Uhum. tem que se aproximar dos homens, a gente tem que se aproximar da população negra, da população LGBT. Cada um tem a sua pauta específica, tem pautas que se aproximam, tem pautas que são bem Sim, diferentes dentro dos movimentos, mas a importância é a gente pensar que a gente luta por um mesmo objetivo, que é a claro, desconstrução desse sistema patriarcal, entende? Então, sim. não há tempo para ficar duelando dentro dos próprios movimentos. Eu Não, não sou dá. completamente fora disso. Quando eu vejo que se Ah, sim. aproxima a discussão disso, eu me afasto, né? Eu faço o que está dentro do meu alcance, sabe? Mas eu me afasto porque para mim essa não é a minha linha de raciocínio e nem o que eu busco dentro desse movimento de transformação, sabe? Uhum. Eu E também é bem concordo contigo. e é bem importante a gente conversar sobre isso, a gente propor oficinas, sabe? Toda essa movimentação Sim. que eu venho tentando fazer, eu vejo, assim, os feedbacks que eu já recebi foram super positivos, de Uhum. propor reflexões para pessoas, porque a gente não está o tempo todo pensando sobre isso. Na real, a gente está Sim. reproduzindo o tempo todo, né? Muito mais É, reproduzindo do que fazendo um movimento de reflexão sobre o que a gente está vivendo, sabe? E de é, que forma que a gente está vivendo, né? sim, e eu acho bem importante a gente falar sobre isso também. E uma outra coisa assim que às vezes me incomoda, sabe, é o próprio desconhecimento da sociedade em relação a essa nossa luta, né? Que não é uma luta contra os homens, não é isso. E às vezes as pessoas me interpretam tão mal, sabe? Ah, você é uma feminazi, é uma feminista que, né, é contra os homens e quer disputar com os homens. A gente não quer disputar com ninguém. A gente quer a igualdade, a gente quer ser respeitada. Por isso que eu acho que essa terceira onda do feminismo também, que foi fundamental, que é a onda que a gente vive ainda. Embora tenham vertentes aí que digam que existe a quarta onda por conta das Uhum. tecnologias, né? Mas essa terceira onda, ela também é fundamental, como tu falaste, a questão da interseccionalidade, né? Então a gente tem que, né, perceber que isso é tão importante, porque não dá para ficar falando só do feminismo branco, né? E a Exatamente. Bell Hooks traz isso muito bem também, ela desconstrói muito a constituição do feminismo, né, que partiu, né, da ideia das mulheres brancas e de quererem se empoderar e acessar espaços de poder, mas era excludente ao mesmo tempo, né? Então, quer Uhum. dizer, essa terceira onda traz a ideia dessa interseccionalidade, incluindo essas pautas e esses atravessamentos, e a gente tem que pensar que a gente tem que respeitar as diferenças. Não vai ter igualdade de gênero sem respeito às diferenças. Não existe Exatamente. igualdade sem o respeito às diferenças, né? Porque todos nós e todas nós somos diferentes. Nós temos Exatamente. diversos atributos, marcadores, sei lá, se eu não gosto muito de falar em marcadores sociais, mas a gente tem os nossos lugares que são diferentes, Uhum. né? Então, a Exato. partir disso, a gente tem que avançar um pouquinho, introduzir esse debate também da interseccionalidade nas nossas falas, nas nossas relações, né? Porque já deu sabe, de ter, assim, aquele protagonismo heteronormativo, branco e Exato. cisgênero. Vamos incluir, Exato. vamos conversar entre nós, e ninguém está ocupando o lugar de ninguém, né? Eu acho que é bem bacana a gente pensar sobre isso também. Eu acho bem, bem importante, assim, né? Até dentro da questão das masculinidades, né? Se a gente for pensar como assim, que ela emergiu, essa discussão sobre as masculinidades, a partir da masculinidade tóxica,
né? Uhum. Que é o que está dentro dessa caixinha, dessa caixa do homem, né? Que eu comentei ali, e aqueles que não, então, que não têm um comportamento condizente com essas características que estão dentro dessa caixa, eles são considerados com todas as conotações que são pejorativas e que ofendem a mulher, que ofendem a população LGBT, porque é coisa de mulherzinha, é coisa de bicho, é coisa de viado, tudo que está fora dessa caixa é considerado dessa forma, sabe? E essa masculinidade tóxica, para a gente entender, todos os homens são, né? Todos os homens possuem essa masculinidade tóxica? Não. São aqueles homens que usam a violência, a agressividade como resposta, esses atuam de forma tóxica, né? Quando tu usa a agressividade como um mecanismo de segurança e proteção, por exemplo, em situações de perigo. A agressividade, ela é importante, ela é inerente ao ser humano, sabe? Até por conta de uma reação de luta e fuga, por exemplo, tu vai lutar pela tua vida e tu vai usar a agressividade para lutar contra a tua vida. Então, nesse momento, não, ela não é tóxica. Agora, quando tu usa essa agressividade, essa violência para machucar o outro, porque tu tá numa posição de privilégio e tu acha que tu é superior às outras classes, aí sim a gente pode chamar de uma masculinidade tóxica, né? O homem que se identifica, não tem problema o homem ser heterossexual, claro que não, sabe? E ele se identificar como heterossexual e gostar de ser no mundo como heterossexual. O problema vai entrar na masculinidade tóxica quando esse homem ele faz piadinha sobre gays, por exemplo, o tempo todo, sabe? Porque fica implícito ali que, então, a heterossexualidade, ela é superior, ela é melhor, ela é, dentro da caixinha, o que há de melhor para ser e estar no mundo, sabe? Então, a partir disso, assim, que a gente vai pensando, não é todo homem, não é todo homem que agride a mulher, né? Não é todo homem que abusa sexualmente, não, né? Claro que a masculinidade tóxica, ela também é representada de algumas outras maneiras a partir da reprodução desses estereótipos, por exemplo. Mas não é só o homem que faz isso, nós mulheres também fazemos isso. Sim, eu ia falar Nós isso mulheres também. falamos dos gays, nós mulheres falamos o que é pior, nós mulheres falamos de outras mulheres. A mulher, ela tem a outra mulher como inimiga. A mulher usa adjetivos para desqualificar a outra mulher quando ela se sente ameaçada. Ela é altamente competitiva. Ela vai falar, quando ela fica com raiva daquela mulher, porque é aquela gorda, porque é aquela vadia, porque é aquela puta, porque não sei o quê, sabe? Quem faz isso? Não é o homem já faz isso. O homem trata a mulher dessa forma, mas nós mulheres também fazemos dessa forma, atuamos dessa forma, Reproduzimos, sabe? né? Atuamos dessa Reproduzimos forma. dessa forma. Então, também Tu é nossa sabe? responsabilidade repensar Sim, sim. Tu sabes repensar que esse conceito, sabe? sim, tu sabes que esse tema assim tem me inquietado, na verdade, ultimamente. Assim, aproveitando, né, que tu estás falando sobre isso, eu até fiz um post sobre essa questão da disputa entre as mulheres, né, porque eu percebo que está ampliando muito o feminismo jurídico, né? Então a gente está percebendo muito advogadas, estudantes de direito falando sobre feminismos. Isso é muito bacana, né? Porque a gente está conseguindo introduzir os feminismos dentro de um campo que é muito masculino, que é o campo jurídico. Então, quer dizer, é um grande avanço. Só que o que eu percebo é o seguinte, tem muitas advogadas que se intitulam feministas, enfim, né, levantam essa bandeira de luta feminista, que querem competir com as próprias advogadas feministas. Elas acabam excluindo a outra advogada feminista, elas acabam criticando o discurso da outra advogada feminista para se colocar num ápice, né, para se colocar numa relação superior de poder entre a própria colega, que também é uma advogada feminista. Então, quer dizer, há uma reprodução aqui do machismo, né? Há uma reprodução característica do sistema patriarcal. Então, quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e a gente tem que refletir, parar para pensar, como tu falou, porque é muito importante isso para a gente conseguir avançar, porque não adianta nós nos intitularmos também feministas se a gente está disputando com a colega, com a mana ali.
entendeu? Então, peraí, Exatamente. tá tudo errado, né? Exatamente. E são N as formas, né, como a gente reproduz isso, assim, sabe? Uma outra coisa que eu estava pensando, que eu não comentei ali antes, sobre essa questão da constituição dessa masculinidade, né? É uma coisa que me fez pensar bastante, assim, que na época eu não tinha parado para pensar, né? Se a gente for pensar, desde a gestação, a gente já está delimitando, a Sim. partir do o casal tá grávido lá, né? Tá Uhum. gestando, descobre o sexo do bebê. Pronto, começou. Já começou É, ali. Ah, se é menina, vai ser o meu mundo rosa. Todas as roupinhas são rosa, o quarto é rosa. Se for menino, vai ser tudo azul. Aí depois vem o chá de sim. bebê, hoje tem esse chá de revelação. O que que tu vê? Sempre a cor azul e a cor rosa, sabe? Já começa a moldar desde a gestação. Aí a criança nasce, quais são os brinquedos? Os brinquedos são altamente estereotipados, né? Para a Sim. menina é a bonequinha, para ela já começar a aflorar o instinto da maternagem, né? Aham. Utensílios domésticos, utensílios de cozinha, a vassourinha, a pá, e para o menino é o quê? Ai, brinquedos de bola, brinquedos de jogos, né, que estimulam a competitividade, né, que é uma das Carrinhos. marcas, carrinhos, Uhum. caminhões, tudo aquilo que ele pode estar fora, explorando o mundo, enquanto os brinquedos para as meninas, eles fecham no núcleo, no universo, como se fosse as únicas possibilidades de ser mulher, sabe? Claro que tem muita gente hoje aí já desconstruindo isso, que já não insere isso no seu contexto quando está, né, tá gestando e tudo mais, mas a maioria, se a gente for perceber, É, acaba atuando dessa forma. E aí sim, começa todo esse processo de constituição, sabe? Então, o e que que a gente sabe está que fazendo, né? é, Por e que a tu gente sabe continua que fazendo, perpetuando isso, sabe? exatamente. É, as pessoas não refletem, né, desconhecem, enfim. Mas tu sabes que tu falando disso, hoje, coincidentemente hoje, eu vindo aqui para Curitiba, vim de Joinville para Curitiba hoje, um colega meu que é advogado também, e é muito militante também, ele me mandou uma sentença de um processo, e a parte final da sentença, o juiz falou o seguinte, qual que foi a situação? O pai e a mãe foram fazer um ultrassom com 14 semanas de gestação. O médico identificou que era um menino. Aliás, minto, o médico identificou que era uma menina. Eu não sei se ele deu a certeza ou se ele cogitou a possibilidade, mas enfim, eles criaram uma expectativa, porque eles já tinham a expectativa de que fosse uma menina, pelo que eu entendi, e aí criaram a expectativa, compraram um enxoval no valor de R$ 5.000 para criança, gastaram com não sei o que, já tinha um nome, e falou ali que também tinham constituído todo o aparato da criança que ia nascer de cor rosa e blá, blá, blá. Quando chegou no 7º mês de gestação, foi feito um novo ultrassom e confirmou que era um menino. O que os pais fizeram? Entraram com uma ação judicial requerendo danos materiais por terem comprado todo o enxoval da criança na cor rosa e danos morais contra o médico por ele ter errado o diagnóstico do sexo da criança, do sexo biológico da criança. E o juiz julgou improcedente o processo, dizendo o seguinte, olha, isso é uma violência contra uma criança que ainda vai nascer, porque afinal de contas, essa criança que vai nascer é um ser humano, independentemente se é menina, se é menino. Então, quer dizer, imagina que os pais demandaram com essa criança no ventre de uma mãe, porque eles criaram a expectativa de que ia ser uma menina e veio nascer menino. Qual é o reflexo, né, que isso vai ter na vida dessa criança, desse menino, né? Olha que ponto chegamos, né? O quanto que isso é imposto, né? Essa Uhum. imposição desses códigos normativos já são impostos Sim. desde esse momento, até o momento que a criança vai crescer, vai começar a se tornar adolescente, começar a Ai, frequentar Andréia, nossa live tá acabando. Meu Deus do céu, está tão bom que a gente, né, nem vê. mas 19 segundos! é Meu muito bom. Deus, gente! Vamos A fechar gente isso e vai fazer adorou! outra. Vamos! Ah, mas enfim, tá acabando. Acho que a gente tem que mandar um beijo para todo mundo. Beijo, gente. Obrigada por participarem. Beijão. Ó, 3 segundos.